E nesta manhã de segunda-feira, hoje temos a crónica já a começar a semana, até porque também está a começar a primeira semana depois do confinamento, depois do estado de emergência, a primeira semana em que há uma maior abertura, e estamos naturalmente a falar deste estado de calamidade. Para falar connosco o jornalista Paulo Moreira, de sua casa. Olá, viva Paulo, bom dia, já com o sol a entrar pela janela. Vamos lá saber, de que forma é que tu vês esta abertura que foi antecipada para o fim de semana que acabamos de viver, do 1º de maio, a entrada de maio já assim em calamidade, deixando de estar em estado de emergência. De que forma é que tu vês esta abertura? Cedo demais? Veio na hora certa? E as pessoas vão perceber isso? Que a abertura tem que ser, acima de tudo, com responsabilidade e ainda com a máscara e tudo aquilo que está inerente a esta pandemia? Eu começava por abordar a questão olhando para a própria palavra. Deixamos um estado de emergência e passamos para um estado de calamidade. E a palavra em si, calamidade, já diz muito, não é? Não foi para um estado, está-se bem, não é? Claro. Portanto, estamos num estado de calamidade. Calamidade significa que ainda estamos debaixo de um risco muito elevado. Claro que sim. E o estado de emergência permitia ao governo e às autoridades terem um tipo de comportamento, portanto, poder legislar em questões que seriam necessárias, eventualmente, ir a uma Assembleia da República, mas que o governo podia acelerar por causa do estado de emergência. O estado de calamidade retira esses poderes ao Estado, mas não retira a questão grave que é o vírus que ainda anda a circular e o facto de Portugal ainda não ter dado as vacinas necessárias para entrar naquela fase estabelecemos como é a designação estado de grupo, não é? Para a imunidade de grupo. A imunidade de grupo, exatamente, podemos dizer que, enfim, ultrapassamos de alguma forma, ou estamos mais defendidos em relação ao vírus. E, portanto, o estado de calamidade significa que os portugueses, nós todos, temos que continuar muito respeitosamente a terem atenção às situações relacionadas com a possibilidade da transmissão do vírus. Eu sei que os números têm baixado substancialmente, eu acompanho quase todos os dias, recebo através dos homens da Proteção Civil essa informação. Tem havido até um dia, houve já um destes dias, não me recordo agora, não tenho aqui à mão, mas de 0 mortos, um dia pelo menos, mas tem um número de mortos tem andado muito baixo, o número de infectados não baixou assim tanto, digamos assim, mas tem-se mantido num número bastante aceitável. Todos os sinais são de que os números de recuperados também têm aumentado, portanto todos os sinais são bons, mas continuamos num estado de calamidade e, portanto, não vamos já tirar a máscara, não vamos já para as raves, juntar-nos aos 500 todos sem máscara ali a beber umas cervejas, como já aconteceu, não vamos todos a correr para a praia. Paulo, e como é que tu explicas essa irresponsabilidade de tanta gente logo no primeiro fim de semana em que passamos para a calamidade? Olha, ontem mesmo aqui na Póvoa, junto à minha janela, estou aqui na Estrada Nacional número 1, aqui junto à minha janela, à tarde, eram filas de carros uns atrás dos outros, provavelmente de pessoas que vêm de outros concelhos visitar a Póvoa como vinham antigamente, ao domingo, só que, portanto, está interdita ainda a circulação, vamos ter interdita a circulação junto à praia e o trânsito passa todo aqui. Essas pessoas vêm ou não saem dos carros, vêm dar a volta dos turistas dentro do carro e não saem dos carros e voltam para casa e aí não corre risco nenhum, ou então vão se juntar em algum sítio e normalmente juntam-se todos uns com os outros. Eu digo que as pessoas estão muito, digamos, necessitadas do ar puro, do ar livre, de uma certa da liberdade a que temos direito, de poder circular, comunicar, de exteriorizar as nossas emoções, de abraçar, de beijar, de estar próximo, mas temos de ter um bocadinho mais de paciência, não é? Vamos fazer de tal forma em que possamos atravessar este verão de forma absolutamente tranquila, na expectativa, porque foi isso que aconteceu o ano passado, na expectativa de que no próximo inverno não tenhamos um número a disparar outra vez como aconteceu em janeiro deste ano, não sei se estão bem recordados, assustadoramente os números cresceram, quer em número de mortos infectados, e voltamos a ter os nossos internamento na área dos cuidados intensivos no limite, e portanto não queremos voltar a isso. Não custa nada, é verão, podemos estar relaxadamente em casa, já não temos aquela coisa de estar a chover, deprimimos em casa, fechados em casa. Até em casa estamos bem,
porque o sol entra na janela, como está a acontecer agora. Exatamente. E portanto, vamos ter esse cuidado. Quanto ao estado de calamidade, vai-nos proporcionar uma certa abertura, vamos aproveitar essa abertura, mas com responsabilidade. Não é? É evidente que as empresas estão também muito, anseiam muito a abertura, nomeadamente a restauração, não é? Os cafés, os restaurantes, que estiveram quase bloqueados durante este tempo todo. Tem que fazer negócio, as pessoas precisam fazer negócio para manter os postos de trabalho, mas vamos fazer isso tudo com responsabilidade. Isso leva-me já para a próxima questão, que é a abertura de fronteiras. E nós vimos muitas reportagens nas diversas televisões, precisamente com a restauração junto às fronteiras, em Monção, em Valença, em Chaves. E isso leva-nos a um outro problema, que é o facto de a Espanha, até o dia 9, portanto ainda mais durante uma semana e tal, está em estado de emergência. Aqui mesmo na Galiza temos cercas sanitárias e os senhores donos de restaurantes estavam felizes porque finalmente os espanhóis vinham cá para almoçar, para jantar, mas tendo em conta este estado de emergência, aqui mesmo ao lado, em Espanha, será que não estamos a correr o risco de voltar a ter que fechar tudo porque as fronteiras não deveriam ter aberto já? Não significa que quando eles passarem para o estado de calamidade que estejam também menos suscetíveis de transmitir o vírus de lá para cá, portanto não é isso. Mas o Estado estará, o Estado dos espanhóis estará melhor, não é? O Governo teria a obrigação de avaliar essa situação e, em função disso, reservar mais uns dias a abertura das fronteiras para a Espanha, nomeadamente a fronteira da Galiza. Eu percebo a posição do pessoal da Raia. Eu percebo pelo seguinte, as fronteiras estão fechadas desde o dia 31 de janeiro. Na Raia há muitas pessoas portugueses que trabalham do lado de lá, trabalham em Tui, em Vigo, trabalham naquelas vilas e aldeias que há... Os tais trabalhadores transfronteiriços, não é? Exatamente, do lado do Rio Minho. Para eles quem estiver em Lisboa pode parecer uma coisa estranha. Para eles é extremamente natural. Aliás, eles até fazem a pé, atravessam o pontapé, estão do outro lado, em Espanha, no seu posto de trabalho. Portanto, não tem que apanhar transportes públicos, nem nada. É uma coisa muito fácil, ali muito perto, estão ao lado uns dos outros. E, portanto, estarem impedidos de ir para o trabalho desde 31 de janeiro é muito complicado. Se bem que havia sempre a possibilidade, e algumas fronteiras continuaram abertas precisamente para esses trabalhadores fronteiriços, transfronteiriços, mas era complicado passar, demorava tempo, às vezes tinham que dar a volta por outra, a fronteira mais longe. Isso realmente é compreensível. Agora, trazer os turistas, trazer as pessoas que vêm cá passear e eventualmente trazer o vírus é que é mais complicado. Eu só ia aqui deixar contextualizar uma explicação, que é a seguinte, em relação a isso, do lado de cada fronteira existem também empresas portuguesas que trabalham para a Espanha, não é? Portanto, tem funcionários espanhóis que deixaram de poder vir para o trabalho. Há ali, naquelas zonas industriais, trabalhadores espanhóis que vêm do lado de lá da fronteira trabalhar cá para Portugal. Há empresários espanhóis que estão instalados do lado de cá, porque é mais conveniente e, portanto, esta relação do trabalho e do negócio é muito complicada. E depois há o pequeno comércio que vive fundamentalmente português, que vive fundamentalmente dos espanhóis, dos tais turistas espanhóis, daqueles que vêm do lado de cá aos restaurantes, vêm comprar aqueles atoalhados ali em Valença, percebes? Esses negócios também estão super hiper parados há muito tempo. Claro. E as pessoas anseiam por ter os espanhóis 90% de quebra, foi o que ouvimos, 90%. São números absurdos, claro. E portanto temos que compreender esse lado, mas justifica-se por isso que possamos abrir do nosso lado as fronteiras, estando, como dizes, do outro lado em Espanha, ainda em estado de emergência, com cercas sanitárias em alguns pontos, sujeitarmos a que possa de vir de lá uma infecção, digamos assim, incrementar a que já cá temos, não é?
se calhar era bom pensarem um bocado e abrirem as fronteiras só quando Espanha tivesse também uma situação semelhante à nossa. E era aguentar um pouco mais, uns dias mais, não era mais do que isso. Mas temos sempre que, nesta questão, pesar a saúde, por um lado, e é mais importante, e depois a questão económica, por outro, porque também se conseguimos sobreviver, vamos precisar da economia para nos mantermos, não é? E, portanto, temos que olhar sempre estes dois pratos da balança. E isso é fundamental nestas circunstâncias. Olha, Paulo, mas de qualquer forma, digamos que acreditas num futuro positivo, que isto vai tudo correr bem, que não vamos ter de voltar atrás? Eu não tenho como prever isso, não é? Pois, eu só estou a perguntar se acreditas. Se analisarmos em relação ao ano passado, tem que ser cético, não é? Porque o ano passado também passamos o verão com uma certa acalmia e depois aconteceu o que aconteceu no inverno. Mas, atendendo a que, apesar de tudo, as vacinas estão a chegar aos seus destinatários. Portugal está na fase de vacinação também, mais lenta, mas está em vacinação. E, portanto, todo esse conjunto, se nós continuarmos a ter algumas precauções, penso que poderemos passar este verão tranquilamente, não é? Podemos até nos deslocarmos, irmos para a praia mais a sul, mais a norte, aqui dentro do país, porque o vírus está em velocidades diferentes nos diversos países. Portanto, não pensem já em fazer as malas e ir para não sei onde, porque, a não ser que tenha que ser por trabalho, por necessidade, porque senão vão correr riscos desnecessários. Claro. Mas dentro do país, talvez possamos ir de umas praias para as outras, menos para Portimão, que está, não é? Para já, Portimão está em cerca sanitária, uma coisa parecida. Ainda se mantém na emergência. Portanto, vamos aproveitar isso na expectativa de que possamos chegar ao próximo inverno e assim é que vamos aferir bem de como é que as coisas estão no próximo inverno, percebemos se a situação está mais ou menos ultrapassada e podemos então avançar tranquilamente para um desconfinamento quase total. Não é? Vamos. Olha, Paulo, vamos marcar esse encontro para a próxima semana para abordarmos um outro tema qualquer, da atualidade sempre. Um grande abraço e, acima de tudo, uma boa semana, agora em estado de calamidade, mas sempre com, e para rimar, responsabilidade. Grande abraço e até para a semana. Até para a semana.